paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6, no versículo 9, que diz: Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi, Deus, fortalece as minhas mãos. Nós estamos diante de mais um devocional, onde estamos no capítulo de número 6, onde nós vamos ver aqui os inimigos eles vão conspirar para intimidar Neemias. Eles vão tentar impedir, mas a obra ela vai ser concluída em 52 dias, pois o Senhor estava no controle de toda aquela situação. Notamos que esse capítulo 6 ele vai narrar a resistência de Neemias diante das artimanhas e ameaças e tentativa de traição para fazê-lo reconstruir o muro de Jerusalém. Então o texto ele vai focar em 3 táticas do inimigo e na vitória da conclusão da obra ali em 52 dias. Uma das táticas é a tática de oposição. Observamos que o inimigo ele vai armar ali armadilhas da distração. Então, no versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver como o inimigo ele vai armar isso, tentando distrair Neemias. Quando diz a palavra, quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído um muro, em que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar-nos no povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Por isso, enviei-lhe mensageiro com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra e encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes e todas as vezes dei-lhe a mesma resposta. Então, nós vamos ver aqui o inimigo tentando distrair Neemias. Então, o inimigo, ali como Sanbalat, Tobias, eles tentaram atrair Neemias para uma reunião. Nessa reunião era na planície de Ono. Aquilo dali era uma emboscada para matar Neemias. Ele respondeu com as frases mais famosas da Bíblia: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Então, esse cuidado nós deveremos ter também quando nós estamos fazendo algo, algo que nós estamos num propósito ali. Muitas das vezes o inimigo ele vai tentar armar distrações, mas que você possa estar ligado e não venha dar ouvido ao inimigo. Outra tática de oposição foi a calúnia, pois no versículo 5 até o versículo 9 a palavra diz: pela 5ª vez Sanbalat enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. A carta estava escrito: dize entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo o muro. Dize também que queres tornar-se rei deles, e que nomeaste profeta em Jerusalém para proclamar a teu respeito: há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem, vamos conversar. Mandei dizer então: nada do que dizes é verdade. É tudo invenção tua. Pois todos eles estavam atemorizados, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi, Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos observar que eles vão levantar calúnia, vão tentar desmoralizar Neemias, enviando uma carta aberta com boatos falsos de que ele queria se rebelar e se autoproclamar rei. Ele não se intimidou, nem tentou se justificar, mas orou pedindo forças a Deus. O inimigo ele vai tentar levantar calúnias, e naquele tempo
né, eles enviavam não cartas, né, cartas abertas a todo o povo, onde era lido na cidade, era lido em tudo quanto é lugar, para criando calúnia, dizendo que Neemias queria se tornar rei. Hoje, né, nós vemos que tem a facilidade, é muito mais fácil hoje. A pessoa hoje posta na internet, posta nas mídias sociais, né, e muitas das vezes levantam calúnia, fofoca, muitas das vezes, a respeito de alguém. E é interessante notar que aqueles que não estavam dispostos a reconstruir os muros, eles vão tentar retardar, vão criar a história. Como muitas das vezes pessoas podem, né, nós podemos estar numa obra de reconstrução, fazendo algo, se empenhando, querendo ver realmente, né, a conclusão, né, daquele projeto, né, a conclusão daquela obra, e muitas das vezes muitos não querem ajudar, mas não têm força para ajudar, não querem se juntar, mas querem criar calúnia. Né? Muitas das vezes dizendo que você quer tomar o lugar do líder, muitas das vezes dizendo que você, né, quer posição, quer cargo, né? E isso acontece muitas das vezes no nosso meio, não só no meio evangélico, mas também isso vai acontecer no ambiente de trabalho, dentro da família. Então devemos ter cuidado para não ser aqueles que vamos levantar calúnias falsas ou aqueles que vão, né, tentando até mesmo retardar uma obra que Deus está no controle, porque se Deus está, como ele estava com Neemias, se ele está contigo, né, nesse projeto, pode ter certeza que o inimigo ele vai se levantar, ele vai cair. O que nós temos que fazer é vigiar, da mesma forma que Neemias vigiou. Né? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Então, o inimigo ele tentou, mas ele não encontrou, né, nenhuma, ou ele não conseguiu, né, retardar a obra, ou impedir a obra, porque Neemias ele orou pedindo forças a Deus. Então, é o que o provérbio diz: apresente seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos, porque se você coloca diante do Senhor em oração, o Senhor é aquele que te fortalece. Outra tática do inimigo foi a traição interna e o medo. Né? No versículo 10 ao versículo 14, a palavra diz: Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que se tinha trancado, e ele disse: Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois vão matar-te, sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: Deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. Então eles vão tentar ali uma traição interna, onde Semaías, né, um falso profeta que foi subornado, né, ele vai tentar ali assustar Neemias, né, sugerindo que ele fugisse e se escondesse no templo, né, o que seria um pecado de desespero, né, e quebra da lei. Então, Neemias ele percebeu que era uma cilada espiritual para arruinar o seu testemunho. Ele vai perceber que o inimigo ele está tentando, armando ali emboscada. E mesmo que aquele homem tivesse o título de profeta, ele era um falso profeta. Ele não estava entregando uma verdade porque ele tinha sido subornado. Nós vamos ver no versículo 15 ao versículo de número 16 que essa obra ela vai ser concluída. Quando diz que o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Então eles vão entender, vão compreender, né, que foi a mão de Deus que estava com ele. Então, apesar de todas as conspirações, esse muro ele foi o muro ele foi construído em 52 dias. E esse impacto ele chega a ser tão grande que os próprios inimigos, né, reconheceram que a obra havia sido realizada com a ajuda de Deus. Então, que nós possamos também, né, apresentar, estar fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque quando ela for concluída, quem vai ser exaltado é o Senhor. Até o inimigo que tentou retardar, que está tentando parar, ele vai reconhecer que Deus estava ali com eles. E essa obra foi concluída
por causa da ajuda de Deus. Há uma rede de influência, né, inimiga muito grande. Quando nós lemos no versículo de número 17 até o versículo 19, ele diz: além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhe enviara as suas respostas, pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Messulão, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim e contavam a ele o que eu dizia. E Tobias continua a me mandar carta para me atemorizar. O inimigo, ele não desiste em momento algum. Ele não desiste. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele vai tentar de tudo quanto é forma. Ele mesmo depois de ser reconstruído, ele não vai parar. Então o texto, ele vai expor um perigo invisível, né? Aliança secreta, né? Tobias, ele tinha parente e aliado entre os nobres e líderes judeus. Eles tentavam intimidar Neemias, relatando as boas ações de Tobias, enquanto este enviava a carta para ameaçar e amedrontar de Neemias. Vamos ver, dentro desse texto, desse capítulo, estão 3 principais lições que nós precisamos ter. O primeiro, o foco, né? Mantenha-se concentrado no seu propósito e não pare sua missão por causa das distrações ou críticas. Então, às vezes, o inimigo, ele vai criar situações para distrair, para que nós vamos ficar distraídos, para que nós vamos sair, né, do propósito ao qual nós nos propusemos a ir até o final, a concluir, a reconstruir, né? Então, mantenha o foco. Não deixe com que o inimigo venha te distrair, venha roubar o teu tempo, venha fazer você, né, estar com o teu coração amargurado ou criticar a ponto de você querer parar. Outra lição é o discernimento, né? Nem todo conselho vem de Deus. Avalie as intenções à luz da verdade, né? Muitos tentaram ali, vamos ver que Neemias vai receber conselho, mas o conselho que Semaías, né, o falso profeta, dá para ele é que ele deveria entrar no templo. E ele não poderia fazer isso, que isso ali, né, causaria até mesmo a sua morte, até mesmo, né, aquilo que eles estavam narrando ali, o que eles estavam falando, né, com uma mentira, né, muitos iam acreditar, né, pois ele estava querendo usurpar o poder. Mas nós vamos observar aqui, né, ali nem todo conselho é de Deus, e ele busca a luz da palavra, a luz da verdade. Então consulte a palavra de Deus, busque no Senhor o discernimento, peça a Ele para te dar o entendimento de tudo que está acontecendo, porque Ele revela. E o nosso Deus, Ele faz isso conosco. Então, às vezes, tantas coisas estão acontecendo, talvez você ainda não teve o entendimento, mas se você orar e buscar o Senhor, Ele vai te dar o discernimento de tudo que estão tentando, que estão tramando, que estão, muitas das vezes, pensa, até mesmo as pessoas que estão imaginando coisas que não é. Então, peça o seu discernimento e não ouça qualquer conselho, que tem falsos profetas, pessoas que estão mal intencionadas, se ligando, passando mensagem, querendo conversar, mas está mal intencionada, trazendo até mesmo para você, né, conselhos, assuntos que não condiz, que só vai te atrapalhar a reconstruir. Né? Outro ponto, e o último, outra lição é a dependência. Né? Diante das calúnias e ameaças, a resposta principal de Neemias era orar e buscar força em Deus. Então, mediante qualquer situação, seja dependente de Deus, seja na dependência dele, que não tem calúnia, não tem ameaça, não tem nada que possa impedir uma reconstrução, se você orar e buscar força em Deus. Então, que nesse dia você possa buscar força em Deus, que você possa ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais ao teu coração. Então, fuja dos Semaías, do falso profeta, fuja daqueles que estão tentando tirar você do foco, né? Peça discernimento a Deus, para que ele venha discernir. Para ter discernimento, vá para a palavra. Eu creio que o livro de Neemias, ele esclarece muitas coisas, nos dá um entendimento, revelações de coisas que estamos vivendo, né? Mas quando a gente vai para a palavra, o Senhor nos revela. E seja totalmente dependente de Deus, não seja dependente do homem, né? Mesmo que levante calúnia e ameaça,
A nossa força vem de Deus. Ore e busque a força de Deus nesse dia. Coloque essa causa diante dele. Então, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração nesse dia.